Olá, tudo bem? Talvez você tenha chegado nesse vídeo com uma palavra na cabeça: desapontamento. Desapontamento com o INSS por ter negado seu auxílio-doença. Se perguntando como pode, mesmo sendo meu direito, o INSS negar o meu pedido. E talvez você esteja pensando assim: nossa, mas eu tenho a limitação por conta dessa doença, que já me aflige física e emocionalmente. E como pode, mesmo assim, o INSS negar o meu pedido? E como ficam agora as coisas sem ter renda? Como ficam os compromissos da minha família, os meus compromissos pessoais? Como vou honrar com as necessidades das pessoas que amo? Como? Muitas dúvidas e perguntas vão surgindo sobre como agir daqui para frente. Mas não se preocupe, esse é o vídeo certo para você. De forma clara eu vou te avisar, desde já, que o INSS é o órgão que mais injustiça comete no nosso país, onde milhares de pedidos são negados, não somente o seu. E essas pessoas deixam seus direitos de lado por conta de não saberem de uma simples informação. Essa decisão do INSS não é permanente e o INSS é um órgão administrativo. Sendo assim, todas as decisões dele podem ser reanalisadas judicialmente, garantindo a você a oportunidade de falar, de contar a sua doença através de um advogado e de um perito que irá analisar o seu caso. Agora destaca de tudo que eu estou falando para você aqui, perícia. Esse é o fator determinante para você alcançar o seu direito nessa área. E além disso, precisa saber exatamente o que falar e como se comportar nessa perícia. Do contrário, terá mais um não, mas dessa vez um não maior ainda, porque já teve a negativa administrativa no INSS e agora vai ter a negativa judicial e novamente não vai saber para onde correr. E agora cabe a você, primeiramente, escolher um bom advogado que te represente, que saiba te ouvir, que te dê atenção, que saiba captar detalhes do seu dia a dia após você ser diagnosticado com essa doença. E ele, através de sua sabedoria jurídica, irá unir o fato, que é tudo o que mudou na sua vida, com o direito e apresentar isso ao juiz. Agora, lembra que eu pedi para você destacar do que eu estava falando, a palavra perícia? Perícia, esse é o fator determinante para você alcançar o seu direito nessa área. Então volta, o advogado, após ele entender o seu real problema, ele vai levar isso para o juiz. E o juiz não tem conhecimentos médicos, não tem conhecimentos de saúde. Então ele vai ter um perito, que é um auxiliar dele. E esse perito vai usar de estratégias para que em poucos minutos ele consiga identificar o seu problema. E como ele faz isso? Como ele identifica que você tem esse problema de saúde em poucos minutos ali estando com ele? Vou te dar um exemplo, vamos chamar de seu José. Seu José foi até a perícia e, sem ter uma instrução correta de como se comportar e o que falar nessa perícia, ele se deu mal. E o médico perito, sabendo de antemão o problema na coluna de seu José, utilizou de técnicas imediatas para saber a verdade, e que muitas vezes não é a verdade de seu José. Então, ele se fez de amigo e, após se fazer de amigo, ele entrou na intimidade de seu José e começou a fazer perguntas do seu dia a dia. E pergunta se seu José tem netos, se seu José passeia. E no meio da perícia, seu José acaba contando que cavalgava aos finais de semana. E como se não bastasse, o médico perito deu uma volta, mostrando que de fato seu José estava com aquele problema na coluna, mas no final derrubou uma caneta embaixo da mesa. E adivinha o que seu José fez? Abaixou e pegou a caneta. Muitas vezes seu José estava mesmo com aquele problema, mas ele não soube passar para o perito e mais, ele não recebeu a instrução correta de como deveria se comportar nessa perícia. E o que podemos fazer para não acontecer o que aconteceu com seu José? O primeiro passo é que o advogado deve elaborar quesitos que irão dar um norte para a perícia. O segundo passo é orientar a você como deve se comportar lá. Esse é verdadeiramente o pulo do gato nessa situação. E digamos que assim você pode ter sucesso no seu caso. Então olha só, sem maiores delongas. A partir de agora você tem duas opções. A primeira delas é você fingir que esse vídeo nunca existiu, fechar a página e continuar batendo cabeça. A segunda delas é você clicar aqui nesse botão verde do WhatsApp e me mandar uma mensagem, que eu vou te dar um passo a passo gratuito de como agir no seu caso e conseguir finalmente o seu auxílio-doença. No mais, muito obrigado por ter visto esse vídeo e nos vemos em breve.